tem todos os alunos do primeiro período? Tem gente aí de primeiro, segundo, terceiro? O segundo tá aqui, a Brenda mandou agora. Mandou. Primeiro. Bem. Jéssica, tá aqui? Todo mundo? Podemos começar? Ok. Pode. Ok, gente, então vamos dar continuidade, tá bom? Tem gente que tá sentindo frio, hein? Tô vendo aqui. Beijão, gente. Então vamos dar continuidade, tá bom? Todos avisados, então vamos. Olhem só, eu parei, né? Que esse slide é bom de parar, porque a gente recapitula. Então, nós temos aqui diante dos granulócitos. Aqui tá gravando, tá, né? Aqui. Granulócitos são neutrófilo, eosinófilo, basófilo e os agranulócitos, linfócitos e monócitos, tá? Então, olhem só, vamos dar continuidade aqui pra gente. Aqui. Bem, é característica de todos os granulócitos aquele núcleo irregular, né? Eu chamei a atenção, é dividida em lóbulos, né? Ou, no caso do basófilo, tem um núcleo retorcido. Por serem granulócitos, é justamente porque eles têm riqueza de grânulos, que sejam grânulos específicos ou grânulos azurófilos, tá bom? Bem, quais são esses granulócitos? Eu já mostrei no slide anterior, mas está aqui escrito para vocês, para não ter problema, e porque eu sei que depois funciona aí de mecanismo para vocês de estudo, né? Nós temos os neutrófilos, que são os observados em menor proporção, nós vimos os eosinófilos e nós temos os basófilos. Os neutrófilos, nós falamos que eles sejam polimorfonucleares, poli de muitos, né? Ele tem um formato variado, por quê? Porque eles podem apresentar de 2 a 5 lóbulos. Então, acaba que isso dá um polimorfismo, é o que a gente chama de polimorfismo para essas células, tá bom? Por outro lado, nós observamos que essas células, por elas terem um período de vida curto, elas morrem, mas essa morte ela é programada, como nós já vimos, né, que é por apoptose. Então, isso, obviamente, faz com que esse processo de morte dessas células ocorra de uma maneira adequada, sem nenhum prejuízo tecidual. Bom? Bem, e os agranulócitos? Os agranulócitos são considerados apresentarem um núcleo mais regular. Por quê? Ou ele vai ter um núcleo ocupando quase todo o volume da célula, ou ele vai ter um núcleo, quer seja no formato de grão de feijão ou de rim, como a gente observa, né, citado na literatura, ou formato de ferradura. Então, o núcleo tem um formato padrão, tá bom? Eles são agranulócitos porque eles possuem uma menor quantidade de grânulos. Eles só apresentam os grânulos específicos e que são bem menos perceptíveis por nós quando a gente tem uma foto deles através de um esfregaço sanguíneo, tá bom? Bem, quais que são considerados os agranulócitos? Os linfócitos e os monócitos, tá? Bem, essas células, os leucócitos de uma maneira geral, são células que vão sair dos vasos sanguíneos. São elas, naquele primeiro desenho, na hora que eu falei com vocês que tinha um glóbulo branco saindo do vaso sanguíneo, né? Era uma célula, era um leucócito, né? Era uma célula de defesa. Então, eles têm essa capacidade. Enquanto que as hemácias vão permanecer no vaso sanguíneo, os grânulos, as células, os glóbulos brancos têm a capacidade de sair desse ambiente, porque elas são células de defesa, elas podem sair. Esse processo que nós vimos lá naquele primeiro desenho é o que a gente chama de diapedese, que é aquela saída, capacidade de sair por entre células epiteliais que formam o vaso sanguíneo. Existe sim a possibilidade do nosso organismo, é isso, né? Eu tenho tanto o padrão de normalidade como possibilidade de alterações. Quando essas células, esses leucócitos, são observados em maior quantidade quando comparado ao normal,
eu tenho, imagina aqui nessa imagem, nesse esfregaço sanguíneo, eu observo aqui grande quantidade de leucócitos. Tá? E esse termo é dado como leucocitose, esse aumento na quantidade, certo? Aqui, por outro lado, a possibilidade da diminuição desses glóbulos brancos, que é o que eu denomino de leucopenia. Reparem que nesse esfregaço eu observo aqui duas únicas células, olha. Aqui uma e aqui outra. O restante tudo é hemácia. Por que isso é importante? Porque no nosso organismo nós precisamos do que é normal, do que é considerado padrão. Toda alteração para mais ou para menos acaba interferindo na saúde do indivíduo. Tá? E possa ser uma indicação, por exemplo, eu vou fazer um exame, um hemograma, observo que a minha taxa de leucócitos está muito aumentada. Me chama a atenção do médico, né? De que esse indivíduo, ele possa apresentar, por exemplo, um processo inflamatório. Por quê? Por que ele está com excesso de células de defesa? Provavelmente porque o organismo dele está precisando dessas células de defesa. Então, é sempre importante, né? Ou o seu óleo tem uma quantidade pouquíssima de células de defesa. Olha, e se esse indivíduo vier a ter um problema de saúde, quem vai defendê-los? Cadê essas células de defesa? Então, por isso que é muito importante, né? O que a gente está vendo aqui, gente, mais do que uma característica teórica de compor, né, para gente um conteúdo a ser estudado, reparem que ele tem uma prática muito no nosso dia a dia, tá bom? Lembra que quando eu apresentei aquele primeiro desenho, eu falei com vocês que ia aparecer ao longo da matéria de hoje um desenho semelhante, né? Só que agora eu posso dar nome, né? Reparem que aqui nesse desenho, o autor está colocando mais uma vez uma interrupção do tecido, como um espeto, alguma coisa que atingiu minha pele, né? Aí, olha, atingiu minha pele, posso até ter rompimento de vasos, houve a liberação aqui daquelas substâncias químicas, são sinalizadores químicos, como, por exemplo, histamina e prostaglandina, que eu citei para vocês. Isso vai ajudar a recrutar, né? Fazer com que células de defesa que estejam aqui dentro da minha vascularização sejam sinalizadas, estimuladas a sair desse vaso sanguíneo e para o local afetado. Nós vamos perceber que, de uma maneira geral, a célula, o leucócito responsável por essa primeira linha de defesa são os neutrófilos. Agora eu posso falar. Eu apresentei vocês, né? O neutrófilo, que é aquela célula que tem a variação de 2 a 5 lóbulos, ela é uma célula fagocitária também. Ela consegue vir a esse ambiente e vai aqui poder limpar, retirar células mortas, retirar micro-organismos que invadiram esse ambiente, tá? E aqui, ó, o autor está colocando para gente o processo, as etapas desse processo inflamatório, e o que acontece com essas células. Reparem, ele está representando aqui para gente, olha, aqui nós temos aqui a representação do tecido, que seria a parede do nosso vaso sanguíneo. Aqui é dentro do meu vaso sanguíneo e eu tenho especificamente aqui a célula de defesa. Agora eu já sei que esse leucócito não é qualquer leucócito, é um neutrófilo. Ele vem para a margem desse vaso sanguíneo, ele vai passar por um processo de rolamento e vai transmigrar, vai por processo de diapedese, passar por entre as células epiteliais desse vaso. E agora ele alcançou esse ambiente e possa atuar no meu organismo contra esse agente agressor, colaborando para que eu tenha, né, um processo mais tranquilo possível e que ali seja restaurado o padrão de normalidade, tá? Aqui, como eu falei com vocês, eu gosto daquele primeiro slide, onde eu tenho aqueles 6 desenhos esquemáticos, e gosto de dar uma noção comparativa ali para vocês. Agora, eu apresento cada uma dessas células com algumas características que eu até citei anteriormente, mas para vocês terem aí como fonte de estudo, tá? Olhem só,
Os neutrófilos, como eu apresentei, ele vai ter de 2 a 5 lóbulos. As fêmeas podem apresentar essa cromatina sexual, o corpúsculo de Barr, que é realmente que a gente fala, é um cromossoma X inativo, não tem nenhuma outra função específica, tá? Ele só é indicativo de repente essa célula é uma célula de um indivíduo do sexo feminino, bom? Como ele é granulócito, ele tem tanto grânulos azurófilos como grânulos específicos, tá? Em relação a organelas citoplasmáticas, nós observamos que são células que vão apresentar pouco. Retículo endoplasmático rugoso vai apresentar poucos ribossomos livres, porque os ribossomos podem estar ou livres nas células ou associados ao retículo. Ele apresenta pouca mitocôndria e pouco complexo de Golgi. Tá? Luciene, Oi. Daiane aqui de novo. Deixa eu te Oi, perguntar. Daiane. Só o neutrófilo que vai ter a marcação que é sexo feminino ou todas as outras também têm? Sim. Tá, oi, Daiane. Só neutrófilo. Ah, ok. É específico dele. Esse é o único tipo celular dentro dos leucócitos que, porventura, apresentam, né, nas fêmeas esse corpo, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Aqui. O eosinófilo, tá? Que é, aí eu chamo a atenção, é algo que eu já falei com vocês, mas agora, se vocês observarem, olha, eu vou apresentando, ele está na sequência em relação à quantidade. Eu tenho muito mais neutrófilo no meu sangue, em situações de normalidade, né? Depois, qual que é o outro tipo de leucócito em proporção? Os eosinófilos. 2 a 4% no total dos leucócitos são eosinófilos, tá? Como eu falei com vocês, ele vai apresentar, ele é bilobulado, né? Ou seja, 2 lóbulos, ele é fixo nesse sentido, e ele apresenta esses grânulos bem chamativos. Esses grânulos dos eosinófilos são maiores e mais proeminentes, mais visíveis, né? Do que a gente viu para os neutrófilos. Eles são, olha aqui no esfregaço sanguíneo, eu tenho essa célula, olha, bilobulada, e olha a quantidade de grânulos que eu observava aqui. Bom, todas essas demais aqui são hemácias. Essa célula, ela apresenta lisossomos, também apresenta as outras organelas citoplasmáticas em menor quantidade. Tanto pouco retículo endoplasmático rugoso, poucas mitocôndrias e complexo de interessante chamar a atenção. Os eosinófilos, eles são células que são muito típicas em processos de alergia, tá? E também quando o indivíduo tem algum, por exemplo, uma situação, né? Um indivíduo parasitado, tá? Ele tende a ter um aumento de eosinófilos. Então, até isso é observado. Até isso eles conseguem perceber e colocar que um determinado aumento específico, né, possa estar associado a algum problema específico, algum processo infeccioso específico. Bom, aqui o basófilo, que é aquele, lembram que na ilha apareceu esse desenho? Eu falei assim, gente, quando a gente tem um esfregaço sanguíneo, normalmente o que é mais chamativo para a gente são esses grânulos. Reparem aqui, isso aqui é uma foto. Eu mais observo esses grânulos do que necessariamente consigo observar o contorno do núcleo dessa célula. É uma célula grande, né, volumosa e muito granulosa. O basófilo é fácil de ser identificado, porque ele é muito chamativo, né? Ele observado em menos de 1% dos leucócitos do sangue são os basófilos, então eles são mais raros. É muito comum, às vezes, se a gente estiver passeando, né, correndo a lâmina de esfregaço, e a gente fica doido para enxergar tudo, né? Às vezes a gente custa enxergar um basófilo, às vezes na lâmina nem tem. Mas isso não é falta de eficiência da pessoa que está procurando, da pessoa que está analisando a lâmina. É porque ele é observado em tão pequena proporção e você tem ali uma amostra, né?
que às vezes realmente a gente não acha, tá bom? Então, isso é característico, isso não é problema. Ah, mas por que eu não achei? Não, é porque, de fato, ele é observado em pequena proporção. Eu apresento para vocês os agranulócitos e o primeiro é o linfócito. Eu falei com vocês que o linfócito é uma célula bonita. Olha, é fácil de ser identificada porque, olha aqui nesse esfregaço de sangue. Servem, olha o núcleo. Olha, ocupando quase todo o espaço da célula. Ele é muito bonitinho, muito característico, né? Eu tenho um ambiente citoplasmático aqui, ó, mais delicado. Eu não tenho aquela presença dos grânulos igual a gente viu nas demais células, né? Fácil de ser identificada. A gente chama atenção porque nós temos dois tipos de linfócitos, né? Os linfócitos B e os linfócitos T. Nós, inclusive, vamos explorar isso mais adiante na nossa disciplina. Mas, embora existam dois tipos de linfócitos clássicos, né? T e T, esses são linfócitos dos quais não consigo, por exemplo, nesse esfregaço, eu não tenho como falar com vocês que nós estamos diante de dois linfócitos e quais, se eles são B ou T. Mas por quê? Porque isso é uma característica a ser observada por via citoquímica, ou seja, seria uma outra técnica. Morfologicamente, eles são semelhantes, tá bom? Então, isso é um fator que é uma realidade, certo? Os monócitos, como eu falei, vão ter esse núcleo ou formato de grão de feijão ou em ferradura, né? Que aqui é o grão de feijão, o rim, como alguns autores colocam, aqui em formato de ferradura. Aqui é um esfregaço de sangue. Olhem, reparem, aqui, ó, esse núcleo ele parece realmente um rinzinho ou um grão de feijão, né? Ele é fácil de ser identificado. A gente realmente consegue percebê-lo aqui, né, de uma maneira fácil, a gente consegue ter essa observação clara para a gente, né? Então, com um pouquinho de boa vontade, de observação, a gente consegue facilmente, nesse caso, identificar e saber qual célula que se trata, tá bom? Como eu falei com vocês, os monócitos são precursores dos macrófagos. É por isso, inclusive, que a gente fala que ele participa desse sistema fagocitário, tá bom? E ele também vai apresentar pouco retículo endoplasmático rugoso, embora sejam células que vão apresentar abundância de mitocôndria e um complexo de Golgi bem desenvolvido. Tá bom? Gente, não tem como falar de sangue e não falar para vocês, não chamar atenção para a doação de sangue. Né? Uma coisa que é uma ação que é doar vida. Então, a todos nós, né, logicamente que sempre tem que ser avaliado a nossa saúde, as nossas condições físicas, várias outras características, até pessoais, né? Mas a doação de sangue se baseia em quê? A princípio, generalizando, os homens eles podem fazer a doação de sangue até 4 vezes no ano, porque o período dele, intervalo entre as doações é de a cada 60 dias. Nós fêmeas temos um intervalo maior. Nós precisamos de 90 dias de intervalo para ter entre uma doação e outra. Então, nós podemos doar no máximo 3 vezes ao ano. Tá? Essa diferença tem a ver, sim, inclusive com a situação da menstruação. Bom, a doação de sangue, ela é um ato de amor, ela é importante. O que eu dou em termos ali do sangue, eu não tenho de forma alguma prejuízo, tá? Ele vai ser reposto rapidamente pelo meu organismo, por isso que eles sempre, por mais que os hemocentros, eles estimulam, eles pedem para a gente doar, e às vezes na hora que a gente chega lá, passa por uma triagem e falam, infelizmente, não podemos contar com sua doação, né? Por quê? Porque eles também precisam de preservar o doador. Eles não podem querer o meu sangue a todo custo. Eles querem muito que eu seja doadora, mas eles também, na hora que eu chego com essa intenção, eles vão avaliar, tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um indivíduo que às vezes teve uma convulsão na fase infantil, que não
teve necessariamente nenhuma questão de consequência, enfim, esse indivíduo ele não é indicativo que ele seja doador. Tá? Por quê? De repente, na hora de fazer uma doação, eu posso disparar alguma alteração no meu organismo e, eventualmente, pronunciar alguma coisinha que possa prejudicar a minha saúde. Tá? Então, existem várias observações. Nós sabemos que os indivíduos têm que pesar acima de 50 quilos, e isso tem a ver com a quantidade de sangue, né? Que está presente na estrutura corporal, que é variável de acordo com o nosso tamanho e peso. A doação de sangue, ela é padrão, em cerca de 500 ml. Em termos de idade, o indivíduo tem que ter entre 16 a 69 anos, embora indivíduos entre 16 e 17 anos só podem doar se acompanhados pelos responsáveis legais, né? Então, não é assim, não é a todo custo, não. Existe também um processo de doação de sangue, que é o aférese, que é quando a gente separa ou retira. Existe a possibilidade de, eventualmente, o indivíduo ser doador fracionado, né? Ou seja, normalmente, nós somos doadores de sangue total. Eu chego lá, relativamente até... Eu faço a doação do sangue total. Mas é possível, tá? Fazer um processo de doação separado. Tem indivíduos, por exemplo, que só doam plaquetas, tá? Inclusive eu cito isso aqui, ó. Aqui, ó, doação de plaquetas. Seria com esse processo, a férese, né? Plaqueta-férese, que é a doação exclusiva de plaquetas. Normalmente, quem faz doação de plaquetas exclusiva, possa até ser um indivíduo que vai doar observando-se até uma própria necessidade do organismo dele. Que às vezes ele tem uma produção a mais de plaqueta do que o considerado normal, e como plaqueta ela interfere no fator de coagulação, se ele mantiver essa plaqueta em índices alterados para mais, possa às vezes ele ser mais susceptível a ter problemas de coagulação, tá bom? Aqui, ó, a Lara está me perguntando, Lu, pode-se dizer que a pessoa que tem HIV, elas estão perdendo em grande quantidade essas células de leucócitos? Lara, nós vamos ver o seguinte, o indivíduo HIV positivo, ele tende a ter baixa, sim, inclusive o acompanhamento que eles fazem, porque é diferente o indivíduo HIV positivo do indivíduo aidético, né? HIV positivo, ele tem o vírus, esse é portador do vírus. O indivíduo aidético é o indivíduo que já apresenta sintomas, problemas reais de saúde, né? E ele relaciona essa perda de saúde, está relacionada justamente com essa diminuição abrupta de leucócitos, principalmente linfócitos, porque o vírus HIV ele tem preferência por linfócitos, tá bom? Então é real sim, tá, Lara? Bem, aqui as plaquetas, né? Elas também, da mesma forma que o sangue, quando eu tenho a doação exclusiva de plaqueta, ela também não vai me fazer falta. Existe um intervalo diferenciado para doadores de plaquetas, que é intervalo de 30 em 30 dias, tá? Independente do sexo, quando eu sou doadora exclusivamente de plaquetas, tá bom? Eu tinha chamado a atenção de vocês isso no início. Lembra no slide? Logo no início, quando eu falei sobre o tempo de vida médio das nossas células do sangue, eu chamei a atenção de que elas são células com um curto período de vida. Consequentemente, já que elas são tão importantes e vivem pouco, eu tenho que ter um processo de renovar, formar novas células, né? É isso que a gente observa aqui. Tá? Esse processo ele é denominado de hemocitopoese e do qual ele obtém então essa renovação, tá? E isso ocorre no ambiente que nós denominamos de medula óssea vermelha. Esses são os ambientes de renovação. Lógico
esse ambiente de renovação pela medula óssea vermelha, só vai ser funcional a partir do momento que eu tenho essa medula óssea instalada na minha estrutura corporal. É justamente por isso que é importante destacar que nas primeiras semanas gestacionais, eu tenho aqui do saco vitelino o responsável pela produção das células do sangue. Porque nesse momento eu ainda não tenho uma medula óssea vermelha produzida, ativa, né? Então tem que ter algum local que vai ser responsável inicialmente por isso. Então, nos primórdios da vida, nós temos o saco vitelino, que é responsável por esse processo. Aí esse indivíduo ele vai se desenvolvendo. Com 6 a 7 semanas de vida fetal, a gente percebe que o fígado e baço vão ser esses órgãos hematopoéticos, tá? Eles vão passar a ter essa função. E depois, a partir dos 7 meses de vida fetal, a medula óssea ocupa o seu espaço. Aí sim, eu tenho na medula óssea vermelha o local fundamental de produção dessas células do sangue. Bom? Então, isso é um processo importante do qual vai sendo lenta e gradualmente produzido pelo nosso organismo. Na hora que eu falo medula óssea vermelha, gente, é importante, igual aqui, ter essa representação. A medula óssea vermelha ela é observada na estrutura medular das nossas estruturas ósseas. Vocês vão ver que a gente tem uma variação a partir do nosso desenvolvimento corporal, tá? E aqui, ó, isso daqui é um corte histológico. Aliás, eu tenho até ele em maior aumento. Olhem só. Isso aqui é uma imagem, um corte histológico. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou apontando, é o que nós denominamos de trabéculas ósseas, tá? E esse ambientezinho aqui, cheio desses pontinhos bem corados, pequenininhos, delicados, mas bem corados, são as células, né? Aqui que são em processo de formação, as células do sangue. Esse ambiente é a medula óssea vermelha. E até esse termo, né, vermelho, porque eu tenho tanta hemácia que ele fica realmente essa coloração avermelhada, tá bom? Como eu falei com vocês, ele é observado na medula das nossas, no canal medular das nossas estruturas ósseas. Um indivíduo normal, ele produz bilhões de células do sangue por quilo de peso vivo por dia. Então, nós somos uma grande fábrica de células do sangue. Isso é fundamental para garantir a nossa saúde, né? Bem, a medula óssea vermelha, também considerada hematógena por alguns livros, né? É devido àquilo que eu falei com vocês. Grande presença de hemácias em diferentes fases de desenvolvimento, então por isso essa coloração. Agora, vocês também já devam ter ouvido falar que existe a medula óssea amarela. A medula óssea amarela, ela é inclusive assim denominada, porque nós teremos a substituição, né? Em vez de ter aquela grande quantidade de hemácias, eu passo agora a ter as células adiposas, tá? Medula óssea amarela não produz células do sangue. Ah, vocês vão ver que a partir do momento que a gente vai crescendo, desenvolvendo e se tornando indivíduos adultos, algumas regiões que eram medula óssea vermelha vão sendo substituídas por medula óssea amarela, tá? No indivíduo adulto, nós temos alguns pontos específicos, algumas estruturas ósseas específicas que são as responsáveis por possuírem essa medula óssea vermelha, tá? Quais são? O osso externo, os ossos que compõem as nossas costelas, nossa caixa torácica e as nossas vértebras, tá? É interessante destacar que isso é no indivíduo adulto. Mas, de repente, esse adulto ele sofreu um acidente, teve hemorragia intensa, foi uma situação realmente muito agressiva para o organismo. Eles já conseguiram perceber que, em caso de hemorragia intensa, aqueles locais que tinham sido, a medula óssea vermelha tinha sido substituída por medula óssea amarela, ela pode transformar-se em medula óssea vermelha e, nesse momento emergencial, ter uma maior produção de células do sangue. É bonito isso, né? Como o nosso organismo consegue fazer uma leitura emergencial e conseguir, às vezes, ali numa situação, é uma tentativa de auxílio. Tá? Aqui chamando a atenção que nessa medula óssea vermelha também eu tenho a presença desses megacariócitos
que vão se fragmentando e liberando esse material, que são as estruturas plaquetárias, né? Também é importante isso, porque elas são fragmentos celulares advindos dessas células megacariócitos. Aqui é interessante porque é tão raro a gente ver uma imagem real de um megacariócito, né? Essa aqui é um megacariócito, ó. Uma célula grande que é literalmente observada também nesse ambiente de medula óssea vermelha, como eu falei com vocês. Bom? As nossas hemácias são caracterizadas por serem anucleadas, mas na verdade elas não são assim ao longo de todo o seu desenvolvimento, não. Essas células anucleadas, elas são assim porque elas estão maduras. Reparem que inicialmente elas têm origem a partir de uma célula grande, volumosa, que originalmente tinha núcleo, né? Esse processo aqui, o Junqueira, ele relata para a gente perceber, olha, a hemácia pela qual a gente estuda e que eu sei da importância dela, ela é fruto de uma transformação, de uma maturação que ocorre na medula óssea vermelha de células originalmente com núcleo e vão perdendo volume, diminuindo o tamanho, inclusive tendo a expulsão da estrutura nuclear. Aí sim, agora eu tenho uma hemácia da qual a gente já observou que é característico dela. Bom, as células, elas são formadas de grânulos, esses grânulos são presentes a partir principalmente do complexo de Golgi, que é essa organela citoplasmática representada aqui, tá? Então, aqui seria o processo também de formação de leucócitos, tá? Bem, eu tenho, reparem que inicialmente essa célula, ela não tinha essa organela avantajada, ela passa a ter esse complexo de Golgi grande, bem desenvolvido, ele começa a produzir os grânulos azurófilos, também produz os grânulos específicos, e na hora que eu tenho uma célula robusta, com todos os grânulos necessários, aquele complexo de Golgi que estava grande, ele se torna pequenininho, né? Inclusive até o próprio núcleo dessa célula, ela tem uma modificação, e ela, então, eu tenho uma célula agora característica, um leucócito com a presença dos grânulos. Tá? Todas essas células iniciais que vão passar por esse processo de desenvolvimento até chegar à linhagem pronta, né, o neutrófilo, o eosinófilo, o linfócito, nós falamos que quem deu origem são as células tronco. Esse termo vocês também já ouviram falar, tenho certeza, porque são células que têm a capacidade de sofrer processo de divisão celular. Eu sempre preciso manter nesse repertório novas células tronco, mas tenho sempre aquelas células que vão começar a se diferenciar para dar origem às células do sangue. Tá? Então, naquele ambiente de medula óssea vermelha, eu tenho ali um conjunto, um universo muito grande de células tronco, que inclusive é o que nós denominamos de células tronco pluripotente. O que é pluri? Pluri vem de muitos, né? Porque elas podem... Até quantos anos que a gente produz a célula, a medula óssea amarela? Não, essa medula, a gente começa a ter a produção dela a partir do momento da puberdade e o seu desenvolvimento. E aí você tem essa medula óssea vermelha, ela se mantém, tá? Ao longo de toda a sua vida. A medula óssea vermelha, que inicialmente você tem ela em maior proporção, em maior quantidade, e ela vai diminuindo com o seu envelhecimento. E fica restrita na fase adulta. Na hora que a gente fala adulta, em média, aos 21 anos. Aí você tem ela restrita àqueles ossos, do osso externo, das costelas e da vértebra. Tá? E isso, né, nessas células que vão, como a gente estava falando, nessas células pluripotentes, porque elas são as responsáveis de dar origem a neutrófilo, a eosinófilo, a linfócito, enfim, a um arsenal muito grande de células. Inclusive aqui, ó, que se não me engano é o nosso último slide, então até aproveitando que aqui está falando que dentro de 3 minutos vai cair a ligação. A gente está finalizando, vou dar aqueles 5 minutinhos, e aí a gente retoma, inclusive, com a possibilidade de perguntas, tá bom? Então, aqui, chamando a atenção justamente para isso, reparem, eu tenho aqui na fase inicial, células tronco pluripotentes, que começam a se diferenciar.
Aquelas que migram para os órgãos linfáticos, são os linfonodos, elas vão dar origem aos linfócitos, T e B. Ah, inclusive linfócito T, a gente fala assim porque ele é produzido pela medula óssea, mas ele vai ser desenvolvido, ele vai ser maturado no timo, tá? Vai ter de timo. E eu tenho aquelas células tronco pluripotentes que permanecem na medula óssea, mas que vão começar a se diferenciar por vários princípios químicos e vão ser os responsáveis pela produção das nossas hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, vão dar origem aos megacariócitos, porque os megacariócitos vão dar origem aos fragmentos, que são as plaquetas, vão dar origem aos monócitos, aos neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, nós temos aqui a composição a partir de células tronco pluripotentes e poderem dar origem a essas células do sangue que a gente acabou de ver. Tá? Bem, olha só, como eu falei com vocês, deu certinho. A gente vai finalizando aqui esse terceiro apanhado, né, de vídeo. Dentro de 5 minutinhos, vocês tomam um cafezinho, bebem uma água e tudo. Aí eu vou voltar e aí a gente abre a possibilidade de perguntas. Tá combinado? Assim fica mais organizado. Tá bom? Então tá, aqui ele já vai tá? E a gente retoma já já. Beijo para vocês.